Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com você e com a sua casa. Hoje é domingo, dia do Senhor, e um domingo muito especial para nós. Este é o domingo de Ramos, o início daquela semana que é a mais importante para todos os cristãos em todo o mundo. Semana da Paixão, Semana Santa, a semana que vai nos levar até o Calvário e o túmulo vazio. Não estamos celebrando em condições ideais, distantes da comunhão dos santos. Não teremos a alegria de ver nossas crianças entrando portas adentro do santuário com os ramos, cantando o bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas, por outro lado, agradecemos a Deus porque temos ferramentas hoje que vão nos aproximar nesse momento de afastamento e vão permitir que nós celebremos em família, no nosso lar, essa semana tão importante, essa semana que forma a nossa história, a Semana da Paixão. E nós vamos começar lá no começo, em Marcos, capítulo 11, o texto da entrada triunfal. Vamos lê-lo então. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o mestre precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado dos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu assisti recentemente com uma família aqui, né, o live action do Aladdin. Fora algumas considerações que não vêm ao caso, né, um filme muito engraçado, né, uma animação muito engraçada. E tem uma cena que é a entrada ali na cidade da princesa Jasmine, né, do Aladdin, não mais como Aladdin, evidentemente, mas como o príncipe Ali. Né? E é muito curioso, muito engraçado, muito exagerada a cena, porque a gente vê ali o príncipe, né, com seu séquito, né, com as suas riquezas, dançarinas e animais, e um exagero de todos os elementos próprios da realeza, tudo isso para impressionar a princesa. Né? Talvez o gênio tivesse essa concepção de que um rei, então, para impressionar a princesa, um príncipe, para impressionar a princesa, precisasse, então, mostrar toda essa sorte de riquezas e plumas e animais e elefantes e macacos e coisas dessa natureza. Todos esses elementos fazem parte, né, do que comumente a gente entende ser um rei. Ali no filme, um pouquinho exagerado. Né? Então eu pergunto a você, se ali estava um rei entrando na cidade da Jasmine, quem é esse que entrou em Jerusalém? Que entrada triunfal é essa? Que nós não vemos tanto exagero assim, né? Tantas coisas, apesar de ter cânticos, ramos, mas não tem, né, um séquito privilegiado, não tem uma carruagem real. Quem foi esse que entrou em Jerusalém nessa entrada triunfal? Para nós cristãos, esse é o Rei dos Reis. Esse é o Senhor dos Senhores. Esse é o Rei Jesus. A pergunta que temos que fazer é, então, que tipo de rei é o Senhor Jesus? E aqui nesse texto eu quero trazer 5 breves pontos, né, a respeito da realeza de Jesus para nós meditarmos nesse início de Semana Santa. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus é um rei soberano. E vemos isso porque ele tem o pleno domínio de toda a situação. Ele dá uma ordem aos seus mensageiros, o que era próprio de um rei, né? Colocar os mensageiros para irem adiante. Ele dá essa ordem, os mensageiros cumprem, de fato, tudo que Jesus falou, eles encontram, ou seja, ele tem o pleno domínio
de todas as coisas. Nada foge ao seu domínio soberano. Segundo ponto que eu queria ressaltar é que Jesus é um rei prometido, já anunciado há muito tempo, anunciado pelas Escrituras Sagradas, anunciado pelo Antigo Testamento. A entrada triunfal em Jerusalém é um ato deliberadamente messiânico. Jesus está encenando e cumprindo as palavras do profeta Zacarias, no capítulo 9. As palavras do profeta que dizem que um rei descendente de Davi, ou seja, um rei messiânico, entraria montado num jumentinho, um animal pacífico, né? Não cavalos e carruagens, mas um animal humilde, um animal pacífico. Este rei seria um rei também humilde no seu caráter, né? Então Jesus está cumprindo, como já vinha cumprindo antes, as profecias do Antigo Testamento. Ele é o rei messiânico, ele é o rei prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Terceiro ponto que eu queria chamar a sua atenção é que este rei, ele é um rei que veio se entregar pelo seu povo. E aqui começa a haver uma grande diferença entre Jesus e os outros reis. E como nós vemos isso no texto? Em primeiro lugar, pelo contexto mais amplo do Evangelho. Desde o capítulo 8 de Marcos, que Jesus vem anunciando que era necessário entrar em Jerusalém, era necessário voltar a Jerusalém, e ali ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, os mestres da lei. Eles iriam matá-lo. Jesus seria morto em Jerusalém, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus anunciou isso várias vezes. Os discípulos não compreenderam essas palavras. E aqui nós chegamos no capítulo 11 exatamente nesse ponto, na chegada a Jerusalém. Então, Jesus já disse o que ia acontecer aqui. Ele veio se entregar, ele veio morrer por nós. Que rei é esse que morre? Estranho isso, a gente poderia se perguntar. Mas um outro ponto dessa narrativa, que aponta para Jesus como esse rei que veio se entregar em sacrifício, é esse jumentinho que está aqui na história, né? Sobre o qual é dito que ninguém havia montado nele. E por que isso é importante? Porque lá no Antigo Testamento nós temos algumas referências a animais que eram especialmente separados para fins religiosos, sobre os quais ninguém havia colocado carga. E pelo menos das 3 referências do Antigo Testamento mais conhecidas, uma chama muita atenção, que é lá do primeiro livro de Samuel. E ali nós lemos que 2 vaquinhas são separadas para levarem a Arca da Aliança, né? Essas vacas não tinham recebido carga ainda sobre elas. A primeira carga que recebem é exatamente o carro, né, no qual a arca, que é símbolo da presença de Deus, ela será levada, então. Então ali nós temos Deus presente, né, na forma da arca, transportado aí por essas vaquinhas. Junte esses elementos, então, e você vai ter o seguinte quadro. Aquele jumentinho consagrado para fins religiosos está levando aquele que é o próprio Deus encarnado. Aquele para quem a arca apontava. Aquele que é Deus entre nós, Deus Emanuel, mas não apenas isso, aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que é o sacrifício, aquele que é puro e perfeito, né? Jesus separado para isso também. Então nós temos ali nesta cena algo muito importante, que é o rei vindo para morrer pelos nossos pecados, para se entregar em sacrifício a nós, Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Uma quarta coisa que eu queria chamar a sua atenção é que este rei, apesar de ter vindo se entregar por nós e morrer ali em Jerusalém, ele é um rei vitorioso. Veja que a multidão está cantando aqui um trecho do Salmo 118, que é um salmo de vitória, de celebração pela vitória do rei messiânico. Eles aclamam esse rei. Esse salmo era cantado comumente na Páscoa, fazia parte da playlist da Páscoa judaica. Então, talvez aqui a multidão tivesse uma outra expectativa quanto a esse rei. Que tipo de rei é esse? Por elas cantarem o Salmo 118, a expectativa é que esse rei seria um rei vitorioso e libertador. Mas libertar de quê? Provavelmente, na mente daquelas pessoas, do opressor romano, daquele que estava ali oprimindo o povo de Deus. E Jesus vai frustrar essa expectativa. Embora não parecesse que ele estava vencendo, quando olhamos para o Calvário, a Bíblia diz claramente
que ali ele estava vencendo. Vencendo principados, vencendo potestades, vencendo o pecado, vencendo o próprio Satanás, para ao terceiro dia ressuscitar e vencer o último inimigo, a morte. Então, a concepção de um rei vitorioso, talvez para as multidões ali, fosse equivocada. Jesus é esse rei humilde que veio se entregar, mas ao se entregar, ao morrer, ele está vencendo. Ele é, de fato, o rei vitorioso. Ele é aquele que vem em nome do Senhor, aquele que é o rei de um reino davídico prometido. E, por fim, uma quinta coisa. Jesus é o rei rejeitado. Nós vemos isso no verso 11. Aqui o que chama a atenção no verso 11, no finalzinho da narrativa, é o silêncio de Marcos. É uma narrativa muito curta, muito breve. Jesus entra em Jerusalém, vai ao templo e nada acontece. Silêncio total. Um rei na antiguidade, quando entrava triunfante na sua cidade, ele também se dirigiria ao templo ali do seu Deus, para prestar culto, evidentemente, mas também para ser celebrado como um rei vitorioso, quase como uma encarnação daquela própria divindade. E Jesus aqui se dirige ao templo, a casa do seu pai, a casa de oração. Jesus, sabemos, né, por João, que ele é o próprio templo em forma humana, aquele que tabernaculou entre nós. E é estranho que nada aconteça ali, ninguém o recebe, ninguém canta como as multidões cantaram na entrada da cidade. Um silêncio absoluto. Jesus é o rei que veio para os seus, mas os seus não receberam, como diz ali o apóstolo João. E aqui está toda a diferença, meus irmãos. Você já recebeu o rei Jesus? Você está se submetendo ao rei Jesus? Não apenas em sua devoção, né, nos aspectos espirituais da sua vida, mas em todas as coisas. Porque se ele é rei sobre tudo. Ele é rei soberano, mas ele é um rei amoroso, bom, gracioso, que veio se entregar por nós, veio morrer pelos nossos pecados. É isso que nós lembramos nessa entrada dita triunfal. Não um triunfo como este mundo o percebe. Não um rei cheio de pompa e circunstância, né, como ali o Aladim entrou em Ágaba, né, mas um rei humilde, um rei que veio se dar por nós e morrer pelos nossos pecados. Eu quero orar, então, por isso. Quero orar para que nós submetamos a nossa vida ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que venceu, de fato, por nós. E assim, abençoar você também, que está nos ouvindo. Abençoar esta semana da sua casa, da sua família. Vamos orar juntos, então. Nosso Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos por Cristo Jesus, o nosso Rei. O Rei que veio se entregar por nós, se fez humilde, se fez servo, e morreu numa cruz em favor do teu povo. Morreu por nós, Senhor, libertando-nos dos nossos pecados, libertando-nos, Senhor, da opressão do inimigo. Obrigado pela vitória e triunfo de Jesus Cristo. E eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a semana de cada um que está nos vendo e ouvindo por essa ferramenta. Ó Deus de graça, renova, Senhor, que nessa Semana Santa, Senhor Deus, nós possamos ser renovados pelo Teu Espírito e nos aproximarmos mais do Senhor, o nosso Rei e o nosso Salvador. Assim nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.